Então, começando por paredes, ok? Vamos lá na planta do térreo, por favor. Na planta do térreo, está a nossa casa ali, e a gente vai trabalhar aqui fora para poder, enfim, fazer algumas experiências aí sem mexer no projeto. Vamos pegar a ferramenta aqui, o Wall, e eu queria que você fizesse, junto comigo aqui, um L com paredes, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, com a ferramenta Wall, um L assim, ó, de 5 metros por 5 metros, tá? Na vertical, horizontal e vertical. Agora que a parede já está criada, com a madeira para o lado que a gente quer e com o tamanho que a gente quer, nós vamos vir aqui na planta, na vista 3D, tá? Aqui. E aí a gente vai fazer algumas experiências com essa parede, tá? Vamos lá. Vamos selecionar essa parede aqui, que é, enfim, a da frente ali, né? E com essa parede selecionada, a primeira coisa que eu queria te mostrar é que o Revit dá pra gente a opção de colocar a parede de outras maneiras. Então, por exemplo, aqui a parede ela tá na vertical, tá? Que é uma parede convencional. Só que existe também a possibilidade de colocar ela, ó, slanted, que é inclinada. Então a gente vai selecionar essa opção e vamos definir aqui um ângulo de inclinação. Vou botar 30 graus. 30 graus, a parede inclina. Como ela está unida com outra, né? Ou até se eu criar essa outra depois, não tem problema, ela vai se unir mantendo a inclinação ali, tá vendo? Então, ó, bem legal. Isso é uma coisa que não era possível até recentemente, sabe? Se eu não me engano, essa opção veio no Revit 2023. E como eu estou gravando no 24, ou seja, é bem recente essa ferramenta. Então aqui você pode alterar o ângulo como você quiser, inclusive colocar ângulos negativos, tá? Então, ó, se eu coloco menos 30, ela inclina para trás e continua unindo perfeitamente com a outra parede lá, tá? Outra opção que tem aqui é esse tapered, tá? Só que a gente não consegue ver ele aqui agora. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Vou voltar aqui a minha parede para vertical, tá? Não precisa zerar o ângulo, porque quando você bota na vertical, a parede já deixa de considerar aquele parâmetro de ângulo lá, tá? Então a parede voltou aqui para vertical. E aí, o tapered é uma parede que se chama parede cônica, se eu não me engano, tá? Que é a parede que tem esse formato assim, tá? Ou seja, aqui eu estou exagerando, né? Mas se a sua parede tiver um formato que não é, bom, um retângulo aqui em corte, né? Se ela for mais trapezoidal, por exemplo, você talvez consiga chegar no formato que você precisa usando essa ferramenta do tapered aí, tá? A questão aqui é a seguinte, vou até fazer mais um daqueles desenhos grotescos aqui. A parede, ela tem camadas, né? Então ela tem aqui camada de acabamento, camada de estrutura, que é o tijolo, né? E outro acabamento do outro lado. Quando você seleciona aquele tapered, você quer que a parede fique em outro formato, né? Você quer que ela fique assim. E aí ela tem que engordar alguma coisa para chegar nesse resultado. E ela engorda, o que ela engorda é a própria estrutura, tá? Então é você engordar a estrutura dela ali. Então o que deveria acontecer é que o seu revestimento continua tendo, talvez, a espessura que ele tem que ter, e a sua estrutura vai, enfim, de alguma maneira chegar naquele formato. Só que como é que a estrutura pode sofrer essa variação, né, quando você já definiu qual é a espessura da estrutura, né? Ou seja, como é que o Revit pode permitir que ela mude assim, sendo que já está definido lá dentro da parede que ela deveria ter, sei lá, 15 centímetros ou 10, ou à medida que for, entendeu? Aí que tá. Para poder usar essa opção do tapered, a gente precisa mudar uma opção dentro da parede, tá? Vamos lá. Então, vou mostrar aqui. Vou selecionar a parede. E antes de mudar aqui, eu preciso... Ó, até para mostrar, se eu tentar mudar aqui, ele diz que essa parede não suporta, porque ela precisa ter uma camada com espessura variável, tá vendo? Ou seja, é aquela história, né? Tipo, eu já travei ali uma espessura, então eu preciso dizer para o Revit que, tá, a minha estrutura tem 15 ou 10, só que ela pode variar, né? Então ela é um pouco flexível, por exemplo, né? Vou até passar aqui um corte, ó. Se a gente vier aqui na planta do térreo, vamos passar um corte aqui só para a gente ver isso, que vai ser legal. Ó. Então vamos selecionar aqui a ferramenta de Section, né? Lá em cima, tá? Ou na aba View também tá. E vamos dar um clique aqui dentro e outro clique aqui fora. Lembrando que se você quiser só olhar aqui, tá tudo bem, tá? Botão direito aqui nesse corte, Go to View, ou dois cliques aqui no Section 2, tá? Olha lá, essa é a nossa parede atualmente. Se eu colocar o corte no nível Fine, nível de detalhe Fine, né, ele vai mostrar as camadas. Vou colocar aqui no Consistent Colors também. E vou mudar a escala dele para 1 para 20, para ficar mais bonitinho aqui a representação. Beleza, agora depois de mexer em tudo, né, vamos selecionar essa parede. Vou vir aqui no Edit Type e aqui eu vou clicar na edição da estrutura da parede, tá? Aí a questão aqui é a seguinte, a gente já tinha configurado tudo isso, está tudo certo, só que para a ferramenta lá funcionar, eu precisaria dizer que essa parede, uma das camadas dela é variável, tá vendo? Então, por exemplo, como eu usei de exemplo a estrutura, eu vou clicar aqui na estrutura e dizer que a estrutura é variável. Poderia ser um emboço também, por exemplo, ou seja, como se fosse uma regularização, não sei, mas vamos de estrutura, tá? Legal, dou OK. Aqui
não vou mexer em mais nada. Repara que a parede ela não muda em nada, tá? Eu só disse que uma camada é variável, mas como nenhuma ferramenta do Revit, nenhum lugar está exigindo que ela varie, né? Ela vai continuar tendo, enfim, o formato que ela tem mesmo, porque é isso aí. Agora, isso aqui está dentro das propriedades. Essa ferramenta que a gente até então está olhando está dentro de propriedades aqui, tá vendo? E as propriedades, elas são parâmetros da instância, ou seja, do objeto que está selecionado. Então, se eu altero aqui, eu não estou alterando todas as outras. Por exemplo, vou vir aqui agora no Cross Section e vou colocar Tapered, tá? E ele habilitou, lembra? Antes tinha dado um erro, agora não deu mais. Beleza. E aqui no Tapered, como eu tenho agora uma camada que é variável, eu vou configurar para ver a parede no outro formato. Então, vou habilitar aqui os ângulos, tá? E vou definir qual é o ângulo de inclinação externo e interno. Para isso, eu vou lá no corte de novo para ver em tempo real isso aqui mudando, tá? De ângulo externo, eu vou botar 15 graus e de ângulo externo, eu vou botar 30. Então, a parede, né, que antes tinha um formato assim, agora, do lado de dentro, ela está com um ângulo, tá? E do lado de fora, ela está com outro. Tudo bem? E essa diferença, né, de, sei lá, de massa, do que for que está sendo ganho ali para ela alcançar esse formato, está vindo da estrutura, da camada estrutural dela. Tudo bem? Poderia ser de outras camadas também.